para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Sai do tom. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Aleluia. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Aleluia. E hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos ouvir uma estreante hoje, né? Tanto para você aí que nos acompanha no canal, nosso canal no YouTube, para nós aqui na igreja, Querigma. Nós vamos receber aqui a Yasmin, a jovem aqui da igreja, né? Que tem assim, ó, um futuro brilhante, cheio de propósitos do Senhor para a vida dela. E hoje nós vamos escutar aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração através da vida dela. Que você seja abençoada aí, onde você está na sua casa. E nós aqui, vamos todos aproveitar esse tempo com o Senhor, amém? Alô? Deu certo. E aí, povo bonito, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Finalmente a gente pôde se reunir hoje, né, aqui na igreja. Eu confesso para vocês que eu estava pirando em casa e eu queria muito vir para cá, estar em comunhão, vir para a igreja, encontrar com os meus irmãos e irmãs. E eu estou muito feliz que a gente pode estar aqui essa noite, sabe? Finalmente a quarentena acabou, foi um período muito bom, de muito aprendizado, mas finalmente acabou, estava na hora de acabar. Eu acho que esse foi o tempo que Deus escolheu para nós realmente nos afastarmos, e agora nós estamos juntos, reunidos, felizes, alegres e adorando todos juntos, né? E antes de começar realmente a entrar no assunto, eu queria fazer uma pergunta para você, sabe? Você não precisa responder, não levante sua mão, responda para você, reflita. E eu queria saber se você, por algum acaso, fosse traído, seja por um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um amigo, uma amiga, você perdoaria? Confesso para vocês que até um tempo atrás eu não pensaria, não teria outra opção senão dizer que não. Eu não perdoaria, porque você está dando tudo de si, você está sendo fiel a alguém e essa pessoa não é fiel a você. Pensa só, eu há um tempo atrás não teria força suficiente para dizer eu perdoo essa pessoa e eu consigo confiar nela de novo. Mas e se eu te disser uma curiosidade muito importante, que Deus nos perdoa todos os dias? Nós traímos a Deus todos os dias e frequentemente quando nós pecamos. E, cara, foi uma coisa que eu estava conversando com a Nicole e ela me falou que é como se a gente vivesse num relacionamento e que só um dos dois lados é fiel o tempo inteiro. Sabe, nós não somos fiéis a Deus o tempo todo. Tem momentos que nós somos, tem momentos que nós não somos. Quando nós estamos pecando, nós não somos fiéis a Deus, sabe? E eu queria entrar com vocês num tipo específico de traição, ou seja, num tipo específico de pecado, que eu apelidei carinhosamente de pecado planejado. Mas existem outros nomes que podemos dar a ele. E para nós entendermos melhor o que ele é, a gente vai abrir lá em Atos 5, do 1 ao 5. Ai, meu Deus. Salmos 5, do 1 ao 5. Amém? Posso ler? Ok. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto.
Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Ananias, como foi dito por Pedro, tentou enganar ao Espírito Santo. Ou seja, ele sabia que estava fazendo errado. Ele vendeu um lote por um dinheiro e ele disse que parte daquele dinheiro era o valor total. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Amém. Então, ele sabia o que ele estava fazendo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando nós entendemos que nós estamos pecando, porém, mesmo assim, nós continuamos a fazer. Na minha cabeça não faz sentido. Nós sabemos que é errado, mas mesmo assim nós cometemos. Mas nós, como seres humanos, fazemos isso. É sem lógica, mas nós fazemos, porque nós somos seres humanos, imperfeitos e cheios de falha. E mesmo assim Deus nos amou. Cara, quando eu penso nisso, na minha cabeça não dá para entender. Como um ser tão perfeito ama seres tão imperfeitos, que não conseguem fazer o que Ele pede. É sem lógica, é sem nexo, mas mesmo assim Ele faz, porque a nossa lógica não é a dele. É um negócio completamente diferente e não cabe a nós entender porque nós não conseguimos, mas Ele faz, sabe? E o que acontece nesse pecado planejado? Como eu disse, é aquele negócio que você sabe que é errado e mesmo assim você o faz. É um pecado que você sabe que é errado, você sabe que é pecado e mesmo assim você o faz. Nesse ponto, assim, deixa eu explicar para vocês. Nós vamos ter uma ordem cronológica, tá? De fatos e acontecimentos. Então, nessa parte da história, Deus nos dá uma chance de não cometer esse pecado planejado, justamente porque nós sabemos que é pecado. Sabe? Pelo simples fato da gente saber que é pecado, é uma chance de nós não cometermos, de nós não fazermos. Mas o ser humano, como é ser humano, tem a vontade de pecar. O ser humano tem um desejo de pecar. A carne tem esse desejo e, por incrível que pareça, a carne está dentro de nós. E nós temos que controlá-la constantemente. Fazendo o quê? Tendo intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, é aí que nós conseguimos controlar os desejos da carne. Certo? Então vamos lá. Nesse ponto, eu disse, nós temos uma segunda chance de Deus, para que nós não cometamos o tal do pecado planejado. Mas às vezes o ser humano, como é ser humano, faz esse desejo, essa vontade, ser algo concreto na nossa cabeça, ser algo concreto no nosso coração, algo que nós estamos dispostos a fazer. E aí é onde Deus nos dá mais sinais do que nós vamos fazer, do que nós vamos praticar, do que nós vamos cometer. E é aí que nós entramos no segundo ponto, sinais do pecado planejado. Antes de nós cometermos ele, Deus vai nos dizer o que nós estamos prestes a fazer, certo? E para isso, se a Nicole quiser colocar, mas vão ser vários versículos, vários versículos, um atrás do outro. Vamos lá abrir em Jeremias 3:22. Amém? Posso ler? Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim, eu curarei a rebeldia do seu coração. E a gente vai lá para Jeremias 4:14. Jeremias 4:14. Posso ler? Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Sua destruição foi anunciada desde Dan até a região montanhosa de Efraim. E por fim, Jeremias 7. Amém? 7:13. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Ou seja, Deus não é um Deus que fica calado, não é um Deus que, está aqui, mas Ele não fala comigo. Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que fala, que age, que nós podemos ver, que nós podemos sentir. Então, se nós estamos com um desejo dentro do nosso coração de cometer algo que Ele sabe e que nós sabemos que é errado, Ele vai nos avisar de diversas formas. Ele vai falar conosco, certo? Mas é aí
o legal, né, aspas, da história, que nós temos duas chances de novo. Ou nós ouvimos a Deus e nos chegamos a Ele, porque a intimidade, o relacionamento é o segredo. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós matamos a nossa carne. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Nós temos que ter relacionamento para acabar com a nossa carne. Porque ela não pode ter vez nem voz dentro de nós. Ela não pode ter vez nem voz dentro de nós. Mas continuando, nós temos duas opções: ouvir a Deus ou fazer o tal do pecado planejado, né? E o que acontece? Se nós cometermos esse pecado planejado, significa que nós negligenciamos a voz de Deus. Nós não escolhemos ouvir a voz de Deus. Nós simplesmente, estou ouvindo aqui, mas para que fazer, né? Para quê? Enfim. E aí, nesse ponto da história, nós vamos ter duas opções de novo. Ou nós podemos nos achegar a Deus e dizer: Deus, eu errei. Eu sou ser humano, me desculpa. Não, obviamente foi porque eu quis, mas eu te quero mais do que o pecado. Eu prefiro destruir a minha carne a ter prazer nela. Eu prefiro ter relacionamento a ter prazeres momentâneos que o pecado nos proporciona. Ou você pode se afastar de Deus. Como assim nós nos afastamos de Deus depois de cometer um pecado? Gente, Deus é grande, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, lindo, incrível, único, digno de honra e glória. Como que nessa perfeição, quando nós olhamos essa perfeição, nós não nos sentimos envergonhados pelo que nós fazemos diariamente? E isso era para ser um motivo para nós, seres humanos, nos achegarmos a essa perfeição, que nos ama incondicionalmente. É um amor que nós não conseguimos explicar, mas o ser humano, sendo ser humano, se afasta de Deus. E aí, eu estava até falando com a Nicole antes do culto, que esse é meio que o ápice do que acontece nessa história. Quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos ter um buraco dentro de nós. Como assim? Deus, ele foi colocar, digamos que a Bíblia, pronto. A Bíblia diz que ele é o centro da nossa vida e que ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Se nós nos afastamos de Deus, esse lugar vai estar vago. Ou seja, o ser humano, ele tem essa necessidade de ter algo como o centro da vida dele, regendo a vida dele, sendo o primeiro lugar da vida dele. E se não for Deus, infelizmente vai ser outra coisa. Ou seja, se Deus não está no primeiro lugar da nossa vida, nós vamos colocar pessoas, nós vamos colocar coisas, e nós vamos nos tornar dependentes dessas coisas e dessas pessoas. E isso vai nos tornar pessoas traumatizadas, feridas, machucadas, quebradas. Sabe por quê? Porque pessoas são imperfeitas. Pessoas nos machucam mesmo sem querer. Porque nós somos seres humanos e ser humano não tem capacidade suficiente para ser o centro da vida de ninguém. Se você depende de um ser humano, se ele fizer alguma coisa ruim, aquilo vai acabar com você. Isso entra até no que foi discutido no culto das mulheres, sobre relacionamento, sobre dependência emocional. Quando você se torna dependente de alguém, quando você não, como eu posso dizer, quando você cria expectativas, exato, obrigada, mãe. Quando você coloca expectativas e as suas esperanças em cima de alguém, você vai se frustrar. Pessoas nos machucam, não tem essa de com isso aqui vai ser diferente, com essa pessoa vai ser diferente. Não é diferente. Se as nossas expectativas e nossas esperanças não tiverem em Deus, nós vamos nos ferir. Até coisas nos ferem, coisas que não falam nos ferem, porque nós criamos expectativas erradas em cima daquilo. Quando nós colocamos expectativa, por exemplo, do emprego perfeito. Quando você conseguir esse emprego, o que é que vai ser o resto da sua vida? Você vai viver sem propósito, porque o seu propósito era chegar naquele emprego. Se você vive a sua vida para agradar alguém, eu te digo uma coisa: você nunca vai conseguir, porque pessoas não conseguem ser, de fato, agradadas em 100%. Porque ser humano é ser humano. Expectativas que eu coloco em cima de alguém, essa pessoa não vai poder cumprir, porque ela não é perfeita. E muito menos nós colocarmos a nossa vida em cima de alguém imperfeito. Como que alguém que é imperfeito vai criar uma vida em perfeição? Isso não existe, não existe. A nossa dependência tem que ser colocada em Deus. Não adianta nada colocarmos a nossa dependência em coisas, porque quando você alcançar aquela coisa, quando você alcançar aquela casa própria, quando você alcançar aquele emprego perfeito, aquela faculdade no exterior, quando você alcançar o cargo perfeito na igreja, você não vai ter nada para viver depois,
Porque nós temos que viver pelo que é eterno. E o que é eterno é quando nós colocamos a nossa dependência em Deus. Não é, gente, não é sobre nós. Quando nós estamos vivendo nessa terra e nós somos filhos de Deus, nós não podemos deixar o pecado dominar o nosso coração, porque não é sobre nós. Nós vivemos para algo eterno, algo maior do que nós, algo maior do que nós somos. Nós estamos aqui de passagem e nós temos que viver para algo que é além da nossa vida. E se nós vivemos ao redor de coisas e pessoas, nós vamos estar vendo para coisas terrenas. Deixa eu te contar, você vai morrer com essas coisas. Elas não vão ser eternas. Nós temos que fazer coisas para a eternidade. Nós temos que alcançar pessoas, porque vidas são eternas. Almas são eternas, espíritos são eternos. Nós passamos. Nós vamos daqui para um caixão. Deixa eu só te contar que a gente não passa. Pode ser até que um micróbio lá como a gente depois vai para debaixo da terra. Mas do caixão a gente não passa. Sabe? Então, agora vamos pular para Jeremias 30, do 5 ao 9 e continuar a nossa pequena historinha. Amém? Posso ler? O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias, registre... Eu estou lendo certo? Ai, não, gente, desculpa, eu estou lendo errado. Tá, Jeremias 30, do 5 ao 9. Assim diz o Senhor, ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem, pensem, acaso homens dão à luz? Então por que estão aí com o rosto pálido e mãos na barriga, como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre seu pescoço e arrebentarei suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e aos descendentes de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Nesse ponto da pequena historinha, nós já entramos na idolatria. Nós entramos no buraco da idolatria, vamos dizer assim. E, como eu disse, ela leva consequências terríveis, horríveis. Nós saímos disso como pessoas machucadas, feridas, quebradas, traumatizadas, que precisam urgentemente de conserto. E nesse ponto nós temos, de novo, duas opções. Ou nós nos achegamos a Deus e temos vida eterna, ou nós temos a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, nesse ponto da história nós podemos nos achegar ao nosso Pai, que nesse tempo todo, ao invés de estar nos condenando e colocando peso sobre nós, o nosso jugo já estava sobre Ele. E ao invés, de novo, de Ele colocar peso sobre nós, o que Ele faz? Ele planeja um futuro de paz para nós. Lá em Jeremias 29:11 vai falar sobre isso, porque Ele planeja um futuro de paz para nós. Ele planeja um futuro bom, o qual nós anseiamos. Não é um futuro de destruição, mas quando você está na idolatria e depois que você sai dela, você vai ser destruído. Aí eu vou te contar por quê. A idolatria, ela nos faz fazer coisas horríveis, ou seja, colocar pessoas ou coisas na frente de Deus. Deus não está mais na nossa lista de prioridade. E Ele não é mais o primeiro na nossa lista de prioridade. Nós nos afastamos dEle. Nós escolhemos estar longe de Deus. Mas chega um momento nesse buraco chamado idolatria que nós vamos nos render a Ele. Pelo simples fato de que o amor dEle é tão grande que em algum momento a gente vai ficar tipo... Cara, não faz sentido. O que eu estou fazendo da minha vida se eu não tenho esse Deus? Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é perfeito. E mesmo assim, ao invés de me fulminar, Ele preferiu me amar. É nesse ponto que nós nos rendemos ao verdadeiro amor dEle. E aí, gente, a gente quebra a cara. É literalmente isso. A nossa cara vai ser quebrada. Nós vamos ser reduzidos ao pó. E isso não é ruim, isso é bom, porque quando nós somos reduzidos ao pó, nós entendemos quem Deus é e entendemos quem nós somos. E depois de entender isso, nós vamos entender que por causa do sacrifício dele, hoje somos chamados filhos. Cara, isso é muito doido.
Como é que pode? Eu passei esse tempo todo pecando e Ele ainda vai me destruir para me reconstruir e me chamar de filho. Eu não sou órfão, eu tenho um pai que cuida de mim. É muito mais fácil. Uma coisa, a nossa vida não vai ser perfeita. Deixa eu falar para vocês, a nossa vida não vai ser perfeita. Nós não vamos viver nossa vida em perfeição, mas é muito mais fácil passar por uma vida imperfeita com quem planeja ela de forma perfeita do que sem passar com Ele. Não faz sentido, sabe? E mesmo nesse processo que nós estaremos passando de idolatria, Ele vai estar planejando um futuro maravilhoso na presença dele para nós. Ele não vai estar nos condenando, Ele não vai estar nos julgando, mas Ele vai estar dizendo: filho, vem cá, eu te amo, eu vou te quebrar por um tempo, você vai passar por aflições sim, você vai ficar triste, você vai ficar com raiva, você vai querer se afastar de mim, mas eu vou te quebrar e vou te reconstruir para você ser o meu filho. Cara, Deus é bom demais, sabe? Eu não consigo ver outra coisa, eu não vou mentir pra vocês. Nesse período de quarentena, eu quase fui à loucura, porque eu estava presa dentro de casa. Mas mesmo assim, Deus mostrava a sua bondade para comigo e para com a minha família todos os dias. Ele é um Deus de bondade, misericórdia, amor. Como eu falei no início, isso aqui é sobre o nosso pecado? Não! Isso aqui é sobre como Ele nos perdoa. Isso aqui é sobre a misericórdia dele. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que nós fazemos e como Ele nos perdoa, como Ele é incrível para nos perdoar um pecador. Cara, eu sou pecador, eu peco todos os dias, mas todos os dias a misericórdia dele se renova sobre a minha vida. Isso é muito... Gente, eu simplesmente só consigo... Obrigada, Deus. Obrigada, porque se não fosse Ele, nós estaríamos mortos. Literalmente, eu não estou brincando, a gente estaria morto. Então é por causa dele que hoje nós temos vida em abundância e vida eterna. Cara, Deus é bom demais. Agora a gente vai abrir lá em Jeremias 10, 6 e 7. Amém? Posso ler? Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Este título pertence a ti somente. Esse título de Deus não pode pertencer a outra coisa ou a outra pessoa na sua vida que não a Ele. Só Ele é digno. Só Ele é digno de ter o primeiro lugar da sua vida. Fora Ele, não coloque mais nada nem mais ninguém, porque senão você vai se frustrar. Você vai ser uma pessoa destruída, realmente quebrada, sabe? Não no bom sentido, não quebrado para se tornar filho de Deus. Você vai ser uma pessoa quebrada, com frustrações, machucada. E depois você só vai encontrar restauração nele. Então, gente, é sobre isso, sabe? É sobre isso, mas nós não chegamos ainda no final. O final é lá em Jeremias 29, 11, mas nós não chegamos lá ainda. Nós vamos ler Jeremias 31, do 1 ao 6 agora. Amém? Amém. Tá. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, os que sobreviverem à destruição que está por vir encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras no monte de Samaria e ali comerá seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim, venham, vamos subir ao monte Sião para adorar ao Senhor nosso Deus. Israel perdeu a virgindade dela quando se prostituiu com outros deuses. E a mesma coisa acontece conosco. A nossa pureza não vem só das coisas carnais. A nossa pureza vem de quando nós traímos ao nosso Deus. Quando nós nos tornamos impuros quando nós traímos a Ele, sabe? E é justamente sobre isso aqui. Mesmo nós traímos a Ele, mesmo que nós traiamos a Ele, Ele ainda vai nos reconstruir, porque Ele nos ama. É justamente sobre isso. E agora nós vamos ler Jeremias 31, 17 ao 19. Gente, desculpa, porque eu realmente separei muitos versículos, tá? Quando eu estava fazendo isso aqui, eu achei...
Mil desculpas. 31 do 17. Amém? Posso ler? Tá. A esperança para seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Ouvi Israel dizer: tu me disciplinaste severamente como o bezerro que precisa ser domesticado. Faze-me voltar para ti, restaura-me, pois somente tu és Senhor, meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa de minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando eu era jovem. Gente, Israel aqui nos definiu, de fato. Porque quando nós nos afastamos de Deus e quando nós voltamos para Ele, nós precisamos nos revoltar, mas não contra Ele, contra nós mesmos. Porque realmente existe uma carne dentro de nós e nós temos que nos revoltar contra ela. Porque é contra ela que nós lutamos todos os dias. E é muito mais fácil lutar contra ela tendo Jesus na nossa vida. Cara, sem Ele não dá para fazer nada. Porque nós vamos viver por coisas terrenas. Nós vamos viver por coisas daqui. E não faz sentido viver por nada que passa. Como é que você vai viver a sua vida atrás de um emprego, sendo que quando você morrer, o dinheiro que você conseguiu com esse emprego não vai te levar para canto nenhum? Obviamente, não estou dizendo para você não ter objetivos e sonhos na sua vida. Mas estou dizendo que isso não é o mais importante. Isso é secundário. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Você tem que primeiro ter Deus. Não faz sentido viver a vida se Ele não for o primeiro lugar dela. Você tem que ter Deus no centro. Deus tem que estar regendo a sua vida, porque senão as coisas vão desandar. Primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas. Primeiro se foca nele. Ele é que vai te levar para algum canto. E depois o resto é Ele que vai fazer. Você precisa cuidar das coisas que são dele, para depois Ele cuidar das coisas que são suas. Entende? É sobre isso. E também é sobre confiar no Senhor, né, minha gente? Porque não vamos dizer que não. Nós precisamos confiar nele, para que Ele nos dê esse futuro, para que Ele nos dê esse futuro de paz e de bênção. E agora, nós iremos para o último versículo, para finalizar mesmo dessa vez, que é Jeremias 29, do 11 ao 13. Antes de eu ler, eu vou contar aqui um negócio sobre esse versículo, que ele assim me perseguiu por dias. Por dias. Eu não sei se vocês já fizeram isso, acho que sim, todo crente já fez isso, eu acho. De você estar precisando de uma palavra, aí você diz assim: Deus, eu vou fechar meus olhos, vou abrir aqui a Bíblia, vou parar no versículo, e aí é o versículo que eu preciso agora. Todo mundo já fez isso, nem veio me dizer que não, todo mundo já fez isso. E eu fiz isso. E aí apareceu Jeremias 29:11. Na época que eu li Jeremias, eu tinha até marcado. Aí eu, interessante, não sei se coube aqui, né, mas na minha situação, mas ok. Aí depois eu estava passando por uma publicação no Instagram e tinha lá Jeremias 29:11. Aí eu, interessante coincidência. Aí a Alice colocou uma caixa de perguntas no Instagram dela. E eu coloquei lá, não lembro nem o que era direito, qual era a pergunta, mas ela respondeu com Jeremias 29:11. Aí eu fiquei, gente, tem alguma coisa com esse versículo. Deus está querendo falar alguma coisa comigo, porque se Ele está colocando em todo canto, algo tem aí. Mas vamos ler. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês. Gente, hoje em dia, nós não traímos a Deus porque nós não temos satisfação no relacionamento com Ele. Nós traímos a Deus para satisfazer os desejos da nossa carne. Mas é muito pelo contrário, nós precisamos acabar com a nossa carne dia após dia. Nós vamos ser tentados, meus caros, todos os dias a fazer coisas que são contra a vontade de Deus para nós. Mas nós precisamos resistir. E como é que resiste? Com intimidade. Só com intimidade, porque é na intimidade que nós conhecemos a Deus, é na intimidade que nós conhecemos os princípios dele, é na intimidade que nós vamos conhecer os planos dele para nós, é na intimidade. Se nós não temos intimidade, nós não conhecemos a Deus. Você conhece um Deus de culto, que você escuta aqui. Você conhece um Deus de GC,
você não conhece verdadeiramente a Ele, você não conhece o coração dEle, você não está disposto a conhecer o coração dEle se você não tem intimidade. Nós precisamos de intimidade para sobreviver a essa terra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós não tivermos a Deus, nós também não vamos conseguir vencer o mundo, meu caro, e as tentações do dia a dia. Nós precisamos dele, nós precisamos da intimidade. E se por algum acaso você se afastou de Deus, se por algum acaso você deixou Deus para lá, esqueceu o que ele fala, cometeu vários pecados planejados que a gente falou lá no começo, mas não estamos nem falando agora. Se você por algum acaso fez isso, volte. É tão simples. Aqui fala, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês. Cara, qual é a dificuldade de fechar a porta do seu quarto uma vez por dia e buscar a Deus? Qual é a santa? Não tem. Não tem. Pode ser que você seja tentado, mas é muito mais fácil fechar a porta do seu quarto e dizer: meu Deus, eu fui tentado, mas me ajuda a vencer, porque eu só consigo vencer se for contigo. Eu não tenho força para vencer. Eu sou fraco, eu não consigo, mas em Deus eu sou forte. Tá vendo? É Ele que faz as coisas na nossa vida acontecerem. Não é sobre nós. Galera, não é sobre nós. Não é sobre nós. Nós precisamos entender isso. Quando a gente acha que é sobre nós, algo de errado vai dar muito errado. Algo de errado vai dar muito errado. Tudo que nós fazemos nessa terra é para Ele, por Ele, sobre Ele. Não é sobre nós. Nós precisamos entender isso, sabe? Eu mudei algumas coisas aqui do que eu ia falar, muitas inclusive, mas tudo bem, porque era o que Deus queria passar hoje, né? O que o Espírito Santo queria passar hoje, porque não fui eu que falei, foi uma coisa que eu disse para os meus pais. Se eu falar aqui hoje, eu vou falar besteira, eu tenho certeza absoluta disso. Mas o Espírito Santo, quando Ele fala através de nós, é Ele que está falando. E nós temos que dar essa honra e essa glória a Ele, porque não é sobre nós. Não é sobre nós. Nós não fazemos nada, nós somos incapazes. O ser humano não tem capacidade de fazer nada, mas com Deus nós somos mais que vencedores. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, se você se afastou de Deus por algum motivo, hoje é dia, hoje é hora, hoje é tempo, agora é hora, agora é momento, entendeu? Ora aí quietinho e diz: Deus, eu quero você de volta. A minha vida é horrível sem ti, porque a nossa vida é horrível sem Deus, deixa eu te falar. Aceitem a Jesus como o único Salvador da sua vida, porque Ele é o único. Ele é o único Deus, Ele é o único perfeito, e Ele é o único incrível o suficiente para reger a sua vida de maneira perfeita. Então não idolatre coisas, não idolatre pessoas, porque essas coisas e pessoas não te levarão a canto nenhum. Não coloque as suas expectativas e esperanças em coisas e em pessoas, porque elas vão te frustrar, elas vão te machucar, elas vão te fazer alguém ferido, mas Deus vai te fazer alguém mais do que feliz. Olha que legal. Depender de alguém ou de algo nunca vai te fazer pleno, nunca vai te fazer completo. Você nunca vai se sentir completo. Você vai se sentir um lixo porque você não consegue alcançar as expectativas daquela pessoa. Porque quando você é dependente de alguém, o que acontece? Você quer agradar aquela pessoa o máximo possível. Se aquela pessoa disser, sei lá, vai pra China e me traz um chinês aqui, você vai dar o seu jeito de fazer isso, sabe? Nós que temos a tendência de agradar, e isso é um fato, quando nós dependemos de alguém, nós temos a tendência de agradar essa pessoa. Ela não faz nada por nós, mas nós temos o prazer, digamos assim, de agradar ela. E cara, não dá pra você agradar alguém 100%. Nós precisamos entender que nós temos que ser 100% dados e dependentes de Deus e exclusivamente dEle. Porque só Ele vai nos levar a níveis assim que não dá nem para ver. Você vai assim, vai à reta, você não vai conseguir ver de jeito nenhum, sabe? E eu acho que é basicamente isso que eu queria falar hoje. Eu espero que Deus tenha tocado seu coração de alguma forma. Eu fiquei muito nervosa para fazer isso aqui, mas deu tudo certo, porque como eu disse, não fui eu não faço nada, não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo, é sobre Deus. Amém?
Pois, é muito tempo, né? A bateria não aguenta. Eu quero dizer para você que está aqui e que está nos assistindo, que a Yasmin chegou aqui, ela mamava, tá, gente? Ela mamava. E ela dizia para mim que o leite da mãe dela tinha gosto, cheiro de chocolate, de Nescau. Ai, meu Deus, eu ri tanto nesse dia que ela disse isso. Bem pequenininha, né? E a Yasmin hoje está uma moça, né? Servindo ao Senhor, entendendo o propósito que Deus tem para a vida dela. E eu sei que nossa obrigação como pastores e os pais da Yasmin é preparar essa geração, não é? É uma geração que está sendo levantada pelo Espírito de Deus para pregar a toda criatura.